Olá, pessoal! Bom, como vocês já sabem, este semestre temos vários feriados nas quintas-feiras. Então, para não tentar amenizar um pouco, prejudicar menos o desenvolvimento do nosso semestre, eu decidi então fazer esse vídeo, fazendo a resolução da nossa prova 1, para evitar que usemos tempo de aula fazendo a resolução em sala de aula, que gastaria para a gente cerca de meia aula, né? Metade da manhã, cerca de 2 horas. Então a gente faz aqui a resolução e vocês acompanham pelo vídeo, ok? Como é que para esse negócio aqui? Aqui temos a avaliação que vocês conhecem, a avaliação que foi aplicada no dia 28. Bom, então vamos à resolução da questão 1. A questão 1 diz, dada a palavra 10101, deixa eu colocar a palavra aqui, 10101, represente seus prefixos, sufixos e suas subpalavras. Então a letra A, prefixos. Vamos lá. Pessoal, não se esqueçam, para representar prefixos, prefixo é um conjunto, ok? Um conjunto de prefixos, são elementos, um conjunto de elementos. Logo, a gente tem que denotar entre chaves os elementos. Primeiro elemento, primeiro prefixo, é a palavra vazia. A palavra vazia sempre é prefixo, ok? De qualquer palavra é um prefixo de comprimento zero. Ele começa aqui, obviamente nada pode estar presente ali. Posteriormente eu vou colocar os prefixos de comprimento 1, quer dizer, só tem um no caso, né? Que é próprio símbolo 1, é quem começa a palavra. Depois, o prefixo de comprimento 2, que é 0, os dois símbolos que começam a palavra. E assim por diante. Então, na sequência, eu vou ter de comprimento 3, que é 101. Depois, o de comprimento 4, que é 1011. Posteriormente, o de comprimento 5, 10, 110, 1010. E por último, toda a palavra, ok? Então, eu sigo a ordem dos símbolos como aparece. Afinal, o prefixo é tudo aquilo que começa a palavra, certo? Então, nesse caso, nós temos, então, 7 prefixos. A letra B se refere aos sufixos, certo? Aos sufixos. Então, do mesmo modo, a gente faz e procede com a resolução, colocando entre chaves, afinal, um conjunto. Primeiro sufixo é sufixo vazio, termina com vazio. Posteriormente, só um, né? Termina com 01. Depois, 101. Depois de comprimento 4, 101. De 5, comprimento 5, 0101. E por fim, toda a palavra. Também totalizam 7 sufixos, certo? E agora, para finalizar, a letra C são as subpalavras. As subpalavras é qualquer sequência de símbolos contíguas na palavra, ok? Então temos mais subpalavras, como vocês se lembram. Todos os prefixos, todos os sufixos são, em decorrência dessa definição, subpalavras, também são subpalavras. Mas vamos fazer uma por uma. Primeiro subpalavra é a palavra vazia. A palavra vazia sempre é a subpalavra de qualquer palavra. Eu gosto sempre de começar as palavras de menor comprimento e ir aumentando até a de maior comprimento. Nesse caso, a de maior comprimento comprimento 6, que é o próprio tamanho da palavra, a própria palavra. Então já fizemos de comprimento 0, vamos fazer de comprimento 1. As palavras de comprimento 1 são compostas exatamente pelos símbolos do alfabeto, dos símbolos utilizados na palavra. Então, no caso, 1, né? E 0. Não temos mais nenhum símbolo na palavra. Agora as palavras de comprimento 2. As subpalavras de comprimento 2. Nós temos 10. São todas que são contíguas, então a gente tem que verificar toda a vizinhança. Já vimos 10, nós temos ainda 01. Na sequência, 11. Posteriormente, 10, mas 10 já está aqui, então não precisamos
não é necessário repetir, na verdade não pode repetir. E por último, 01 também, 01 já está aqui. Próxima subpalavra de comprimento 3. Então temos 101, vamos listar. 101. Posteriormente, 011. 011. Depois, 110. Esqueci do 1 aqui, né? 10. E por fim, 101. O último aqui, 101, mas já está aqui, então a gente não repete. Agora, as subpalavras de comprimento 4. Temos 1011, vamos listar. 1011, vou colocar aqui embaixo, que não vai caber na sequência. As outras de comprimento 4, 010, 010, e tem mais uma subpalavra de comprimento 4, que é 1101. Agora, as subpalavras de comprimento 5. Vamos lá. 1010, 1010, e os 5 últimos símbolos que terminam a palavra, que nesse caso é 01101. E por fim, as subpalavras de comprimento 6, nesse caso só tem uma, que é a própria palavra, que é 101101. Se a palavra tivesse mais de 6 símbolos, obviamente teríamos provavelmente mais de uma subpalavra, certo? Então, nesse caso, temos 15 subpalavras. Então, assim encerramos a questão 1 com 7 prefixos, 7 sufixos e 15 subpalavras da palavra 101101. Avancemos à questão 2. Então, na questão 2, temos aqui, ó, descreva a linguagem denotada pela expressão regular 01, 0 fecho de clean 1, 0 fecho de clean 1, 0 fecho de clean 1, 0 fecho de clean. Deixa eu copiar aqui. 0 fecho de clean, 1, 0 fecho de clean, 1, 0 fecho de clean, 1, 0 fecho de clean. Relembrando que esta é a questão número 2. Então vamos lá. Nós temos os seguintes operadores em expressões regulares. Vamos relembrar. Nós temos a união, a concatenação e o famoso fecho de clean. Lembrem que existe uma relação de precedência entre esses 3 operadores. O que tem maior precedência é o fecho de clean, por repetição, que é um operador unário. Depois de realizar as operações de fecho de clean, realiza de concatenação, que é um operador binário. E por último, a operação de união. O operador de união não está presente nessa questão, nessa expressão regular. Lembre ainda que o operador de concatenação é um operador implícito. Geralmente a gente não deixa ele explícito na expressão regular. Então, se tiver um peguinha, o peguinha dessa questão é esse. Tem que saber analisar onde está a concatenação, o operador de concatenação na expressão regular. Então, vamos analisar aqui. Primeira coisa a ser realizada é o fecho de clean sobre esse 0, certo? Então, o fecho de clean está só sobre o 0, porque ele é um operador unário. Porém, entre o 0, fecho de clean e o 1, existe um operador de concatenação aqui, ó, implícito. Entre o 1 e o 0, com fecho elevado a fecho de clean, também há um outro operador de concatenação. E dessa forma existem concatenações, certo? Só que como a operação de fecho de clean tem maior precedência que a operação de concatenação, significa que o fecho de clean é aplicado somente sobre os zeros. Então vamos colocar uma parentização para ficar mais explícito, compreensível o que está acontecendo aqui. Então observem que os fechos de clean são aplicados somente sobre os zeros. E o 1 está sempre, os 1s estão sempre presentes, certo? Então, esse é o segredo. Pode ter nenhum zero nas palavras dessa linguagem, como pode ter quantos zeros forem necessários. Porém, a quantidade de números 1s, de símbolos 1s, é exatamente 3. Exatamente 3. Nenhum símbolo 1 a mais, nenhum símbolo 1 a menos. E outra coisa, o alfabeto dessa linguagem
é composto pelos símbolos 0 e 1. Logo, como a questão pede para descrever a linguagem denotada, a linguagem é o seguinte: o conjunto de todas as palavras sobre o alfabeto 01 com exatamente três símbolos 1. Então essa é a resposta da questão número 2. Na questão 3, passamos a projetar autômatos, os autômatos finitos, autômato finito determinístico. Bom, vejamos então a questão 3, que é dividida em 4 itens. Bom, a primeira, a letra A gente tem que projetar um AFD, um autômato finito determinístico, para a linguagem das palavras que contenham prefixo A e sufixo BB, isso sobre o alfabeto AB. Prefixo A, sufixo BB. Então, façamos o que tem que fazer, como já instruí vocês. Então, olha só. Vou precisar fazer o que tem que fazer. Primeira coisa, o alfabeto. O alfabeto, não, desculpa, o prefixo. Então, olha só. Nós temos aqui, obrigatoriamente, o autômato vai reconhecer palavras que começam com A, prefixo A, parte inicial da palavra, e vai terminar, as palavras terminam com sufixo BB. Então, nós temos prefixo A, sufixo BB. Bom, agora a gente falta finalizar o FD, né? Falta alguma coisinha para finalizar o FD. O que é que está faltando? As transições. As transições para os demais símbolos do alfabeto, para os estados. Então, o que é 0? A gente tem transição para A, mas falta transição para B. O que acontece? Se começar com B, a palavra sobre essa linguagem, é um problema. Por que é problema? Porque tem que ter prefixo A. Então, o prefixo B leva obrigatoriamente a um estado morto. A um estado que, uma vez que entra nele, não sai mais dele e ele não é um estado final. Do mesmo modo, no estado Q1, se entrar B, também leva a um estado morto. Isso por quê? Porque, obrigatoriamente, as palavras a serem reconhecidas por este FD devem começar com AA. Então tá aqui, ó, só chega em Q2 se os dois primeiros símbolos lidos da fita forem AA. Se não forem, levam a um estado morto, que é um estado de erro. Para chegar no estado final, que é o Q4, obrigatoriamente os dois últimos símbolos lidos devem ser BB. Caso contrário, não pode chegar em Q4. Então, todas as demais situações levam ao estado de volta do estado Q2. Isso porque Q2 é quando não temos o BB, o sufixo BB. Q3 nós temos o primeiro BB do possível sufixo BB e Q4 nós obtemos o sufixo BB. Porém, se posteriormente, ao chegar ao estado Q4, aparecer um A, nós perdemos o sufixo BB. Para finalizar esse AFD, está faltando uma última transição, que é no estado Q4, se entrar o símbolo B. No estado Q4, se entrar o símbolo B, continua no estado Q4. E dessa forma finalizamos o AFD do item A, ok? Do item A. Bom, vamos agora então para o item B. O item B da questão 3, a linguagem 2, sobre o alfabeto ABC. Cada B em W, ou seja, toda vez que aparecer um B na palavra, esse B deve ser imediatamente sucedido por CC. Cada B em W é imediatamente sucedido por CC. Bom, deixa eu então limpar aqui, limpar esse projeto, criar um novo, na verdade, né? Criei um novo e vamos projetar sobre o alfabeto ABC as palavras que quando aparecem B, esse B é imediatamente precedido por BB, por CC, desculpa. Então, olha só, primeira coisa, fazer o que tem que fazer, né? Então, olha só, se aparecer B,
Na sequência, tem que aparecer obrigatoriamente CC. É isso que diz o enunciado da linguagem. Então, significa que Q3 é final e Q0 também, porque se a linguagem, a palavra não aparecer B, a palavra deve ser aceita. A palavra vazia, por exemplo, é uma palavra da linguagem. A palavra composta só por As ou só por Cs também pertence à linguagem. A restrição é, se aparecer B, posteriormente, logo na sequência, tem que aparecer CC. Então, olha só, o estado Q0 já está finalizado por símbolos A, B e C. O estado Q1 faltam as transições para A e B. Nesse caso, se aparecerem A e B, Q1 leva a um estado de erro. Por quê? Porque, posteriormente, A1B tem que aparecer CC, é obrigatório. É obrigatório. Então, Q1, qualquer coisa diferente de C que aparecer, leva a um estado morto, um estado de erro. Do mesmo modo, o estado Q2, se aparecer A ou aparecer B, também levam a um estado morto, tá? Bom, e se aparecer, então, na verdade aqui, só para finalizar, Q0, Q1 e Q2 está finalizado, Q4 também, tem todas as transições para esses estados. Está faltando o Q3. Então, o Q3, se a gente entrar A, continua nele, se entrar C, continua nele, e se entrar B, volta para Q1, afinal, é essa situação, o estado que trata quando ali do B, na sequência tem que ter CC. Se observarmos bem, os estados Q0 e Q3, eles são equivalentes. Os estados Q0 e Q3 são equivalentes, tá? Se fizer a minimização, aquele algoritmo de tabela nesse algoritmo, a gente vai identificar que Q0 e Q3 são equivalentes. Então, uma solução possível é essa, ou outra solução possível é unificar Q3 com Q0. Nesse caso, a gente eliminaria Q3 e faria a transição de Q2 e para Q0. Se a gente fizer isso daqui, significa, então, que o autônomo também está correto. É o mesmo caso anterior, só que nessa situação agora nós unificamos Q0 com o que era Q3. Certo? Então, também é uma solução possível. Deste modo, finalizamos o item B, a linguagem B, certo? Vamos para a linguagem C. O alfabeto agora é 01. E as palavras contêm exatamente uma ocorrência da subpalavra 010. O segredo dessa linguagem está aqui no termo exatamente uma ocorrência, tá, gente? Exatamente uma ocorrência é o segredo aqui. Então, vamos lá. Vamos criar um novo projeto. Criei um novo projeto. E aquela história que vocês já sabem. Faça o que tem que fazer. Nesse caso, o que tem que fazer? Reconhecer subpalavra 010. Somente uma subpalavra 010. Então, vamos lá. Q0 estado inicial. Então, ele tem que reconhecer 0, 1. Está faltando um estado aqui. 0. Neste caso, Q3 é final. Ótimo. Nós estamos reconhecendo 0, 1, 0. Falta agora a gente finalizar, terminar de preencher as demais situações. Se começar com 1, pode ter quantos 1s forem necessários, porém não vai ser um estado final. Por quê? Porque a palavra é obrigatória ter 0, 1, 0, então não pode ser final. Do mesmo modo que Q1 não pode ser final. E se aparecer 0, permanece nele. Por quê? Porque o estado Q1 representa que eu obtive o primeiro 0 de um possível 0, 1, 0. E Q2, se aparecer 1, eu perco toda a situação. Se aparecer 1, perco toda a situação. Ou seja, eu perco o 0, 1 de um possível 0, 1, 0 e volto para a situação inicial. Bom, está finalizado? Não, óbvio que não. Estão faltando as transições para 0 e 1 no estado Q3. Então é o seguinte, se aparecer 0, continue em Q3. Por quê? Porque não mudou em nada. Eu tenho meu 0, 1, 0, certo? Não mudou absolutamente nada. Agora, se aparecer 1, o que eu faço? Eu continuo em Q3? Não, eu não posso continuar em Q3. Porque senão vai poder reconhecer palavras com mais de uma ocorrência de 0, 1, 0. E a linguagem determina que é exatamente uma ocorrência de 0, 1, 0. Então, na verdade, eu vou ter que criar um novo estado. E para esse novo estado, se lê o símbolo 1. Observe que esse novo estado também é final. Porque se chegou nele, eu permaneço tendo somente uma situação, uma ocorrência de 0, 1, 0. Então, ele também deve ser final. Bom, e no estado Q4, se aparecer o 0,
Se aparecer 0, ele vai ter que mandar para um novo estado, e esse, pessoal, é um estado de erro, tá? Eu não posso voltar para o estado, pro autômato, para os outros estados, é um estado morto, porque ó, é a segunda ocorrência de 0, 1, 0, então isso não pode acontecer. Então está faltando só a transição para o símbolo 1 no estado Q4. Se eu mandar ficar nele aqui, dá problema, porque eu vou ficar obtendo 1, 0 e mandar para o erro, para o estado morto. 1, 0 não é para ir para o estado morto, se for só 0, 1, 0. E se eu mandar 1 de volta para Q3, é a mesma situação. Se eu mando 1 de volta para Q3, depois eu obtenho 1 para Q4 e 0 para Q5. Então eu vou chegar no estado morto com 1, 1, 0. Então isso é um problema. Então eu vou ter que criar um estado novo, na verdade, que chega nele se aparecer 1, continua nele com 1 e sai dele se aparecer 0. Certo? E aparecer 0. E ele aqui, pessoal, é um estado final ou não é? O que você acha? É um estado final, né? Ele deve ser um estado final, porque ele continua tendo uma única ocorrência de 0, 1, 0, certo? Só vai sair a segunda ocorrência de 0, 1, 0 quando chegar em Q5, e aí é um estado morto. Então, o item C da questão 3 também foi finalizado. Bom, agora a linguagem 4. Linguagem 4, do alfabeto ABC. A palavra W, a palavra não começa com A, contém exatamente 2 Bs e termina CCC. Desculpa, sufixo CC. Não começa com A, tem 2 Bs e termina com CC. Então a situação, de novo, façamos o que tem que fazer, né? Então vamos lá. O que tem que fazer? Estado inicial. Eu vou colocar um estado morto já de cara, porque não pode começar com A. Então, se começar com A, já leva a um estado morto. Não posso começar com A de jeito nenhum. Tenho que ter 2 ocorrências de B e terminar com o sufixo CC. 2 ocorrências de B, exatamente 2 ocorrências de B, desculpa, eu coloquei uma coisa errada aqui, e terminar com o sufixo CC. Então, significa que o estado Q5, ele é final. Bom, temos já um bom esboço do que trabalhar agora. Está faltando a transição para o estado Q0. O estado Q0 significa o seguinte, ele pode começar com B ou com C. Ele não pode começar com A. Aí vocês podem me falar, então é só colocar aqui o C. Mas o segundo símbolo pode ser A, só não pode ser o primeiro. Então, nessa situação, olha só, eu faria C e A e mandaria para o estado morto. Então, isso aqui não pode acontecer, isso aqui é errado. Errado para essa linguagem. Na verdade, eu tenho que criar um novo estado. Se começar com C, eu mando para lá. Lá vai poder ter As e Cs à vontade. E caso apareça B, manda para o estado Q2. Que o Q2, sim, representa que o primeiro B dos 2 Bs que deve ter a linguagem, o primeiro B foi encontrado. O Q3 significa que os 2 Bs já foram encontrados. Porém, antes de chegar no estado Q3, o estado Q2 precisa explicitar as transições para os símbolos A e C. O que acontece é que ele permanece no mesmo estado se aparecerem A ou C. A situação não muda, porque a única situação extraordinária aqui era se começasse com A. Nesse caso, não importa mais a quantidade de As entre os Bs. No estado Q3, a mesma situação. Eu posso ter quantos As eu quiser. B, se aparecer outro B, vai para o estado de erro, estado morto, né? Porque eu não posso ter mais de 2 Bs, isso é obrigatório. Se aparecer o terceiro B, é um estado morto. Entre o B, o segundo B e o primeiro símbolo do sufixo, pode ter quantos As forem necessários. E agora a gente vai trabalhar para finalizar com o sufixo CC. Se aparecer B em qualquer situação, estado morto, porque tem que ter exatamente 2 Bs, isso não tem como escapar. E sempre que aparecer A, volta para o estado Q3, porque nós perdemos o nosso possível sufixo, CC. Então apareceu A, volta para Q3, e aí a gente precisa de novo obter os CCs. A gente perde 2 CCs ou 1 CC, se for estado Q5 ou Q4, respectivamente. Para finalizar, está faltando só a transição para o símbolo C no estado Q5. Nesse caso, permanece em Q5. Porque se os 2 últimos símbolos lidos foram C e o próximo símbolo lido foi C, o estado não muda, continua tendo os 2 últimos símbolos lidos sendo o símbolo C. Então essa é a resposta
do item D da questão 3. Na questão 4, nós também devemos projetar autômatos finitos determinísticos AFD. Está aqui, projete um AFD para reconhecer cada uma das linguagens denotadas pelas expressões regulares a seguir. 2 itens. Letra A. Aqui está a nossa primeira expressão regular. Observe que o alfabeto é 01. Pode começar com qualquer palavra do alfabeto 01, incluindo a palavra vazia. Pode terminar com qualquer palavra do alfabeto 01, incluindo a palavra vazia. E, obrigatoriamente, tem que ter, pelo menos, uma subpalavra 010. Observe que essa linguagem é diferente do item C da letra 3, ok? Do item C da letra 3. Aqui dizia que tinha que ter exatamente uma ocorrência da subpalavra 010. Aqui não. Essa expressão regular diz que tem que ter pelo menos uma ocorrência da subpalavra 010. Por quê? Porque esse final aqui, que diz 0 ou 1 fecho de clean, aqui ele pode fazer qualquer palavra sobre o alfabeto 01. Isso, se é qualquer palavra, obviamente inclui 010, ou 01000, ou 01010, quantos 010 forem necessários. Então, repare que o item A da número 4 é diferente do item C da número 3. Essa, na verdade, é até mais simples do que o item C do número 3. Vamos, então, projetar ela. Tem que ter a subpalavra 010, só isso. Nada de exatamente uma ocorrência. Subpalavra 010 sobre o alfabeto 01. Então, vamos lá para o JFlap, programinha que vocês já conhecem. Façamos o que tem que fazer, ou seja, reconhecer a subpalavra 010. Então, é só colocar aqui para reconhecer o 010. E agora, terminar de preencher. É muito simples. Bom, se começar com 1, pode ter quantos 1s forem necessários. Aqui, do mesmo modo que lá já explicamos na letra C do número 3, se aparecer 0, ele continua no estado que é 1. Por quê? Porque não muda a situação de reconhecimento. Significa que o último símbolo lido foi 0. Então, é o primeiro o primeiro símbolo, que é o 0, do possível 010. A situação não muda. Em Q2, se entrar 1, volta para a situação inicial. Isso porque nós perdemos o nosso 010. Vai passar a ter 011. 011 é a mesma coisa que a situação inicial. Eu estou tão distante de obter 010 quanto eu estaria no estado inicial. Por isso que retorna para lá. Então, está faltando aqui as transições para o estado Q3. E o estado Q3, uma vez que chega nele, não sai dele. Por quê? Porque já obtive a restrição da linguagem, que é que tenha a subpalavra 010. Se chegou nele, já tem o 010. Depois daí, tanto faz o que apareça, está resolvido. A questão é isso. Ela é bastante simples. Vamos agora para a letra C, o item C. C não, desculpa, B. B da questão 4. A expressão regular. Está dizendo aí, eu coloquei até a parêntese para facilitar a interpretação de vocês. É uma questão relativamente simples. Eu fiz isso até porque nós trabalhamos relativamente pouco, com expressões regulares, tentei facilitar na prova o uso de expressões regulares, e a gente vai trabalhar com expressões regulares também daqui para frente, continuar trabalhando até o final da disciplina. Bom, então vamos lá. Essa linguagem é AB estrela, BA estrela, sendo que o estrela, o feixe clean, é aplicado sempre sobre 2 símbolos. Então vamos lá. Criar um novo projeto e aquela história, façamos o que tem que fazer. O que é que tem que fazer? Primeira parte, vamos dividir em 2 partes. É AB, certo? AB. Primeira parte, AB, estado inicial. Façamos as transições. A, B. Bom, se chegou aqui, tem que reconhecer. Observe que o estado inicial também é final, tá? O estado inicial também é final, por quê? Porque o feixe clean está aplicado para B, então significa que aqui pode ser vazio. E o feixe clean também está aplicado BA. Então, pode ser vazio concatenado com vazio, que obviamente é vazio. Por isso que o estado inicial também é final. Okay? E agora a gente tem que fazer uma segunda parte. O que é a segunda parte? Reconhecer BA. Reconhecer BA. Então, eu vou colocar aqui. BA. Por que a partir de Q2? Ou, desculpa, é A. Vou colocar um A aqui. Agora sim. Por quê? Porque ele vem concatenado.
vem na sequência de AB, é concatenado, é AB estrela concatenado com BA estrela, então ele vem na sequência. Por isso que o BA veio na sequência aqui. Bom, está faltando algumas coisas. Por que está faltando algumas coisas? Porque ele pode ser essa parte inicial vazia e já ir direto para o BA. Então significa que a transição do estado inicial, se aparecer B, leva direto para Q3. Vai ignorar toda essa parte inicial do AB estrela. AB estrela vai até Q2, então já vai direto para Q3. Estão faltando algumas transições. Vamos lá. Estado Q1, se aparecer A. Estado Q1, se aparecer A, vai levar a um estado morto, tá? Um estado morto. Por que vai levar a um estado morto? Deixa eu baixar aqui, isso. Porque eu não posso ter AA junto nessa primeira parte. Nem na segunda, mas estamos trabalhando na primeira parte. Não posso ter AA junto. Então, isso aqui é o estado morto. Deixa eu baixar um pouquinho. O estado Q2. O estado Q2 é o final dessa primeira parte, né? Do AB fecho de Kleene. Então, significa que se aparecer A, ele vai fazer o laço, o loop, né? A repetição. Ele tem que voltar para Q1, para ficar nesse ciclo. Q1, Q2. Ou seja, AB, 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 reconhecendo B, AB, até que apareça um B e parta para a última etapa, certo? Se não aparecer, finaliza em Q2, Q2 é estado final. Bom, outra situação aqui. Estado Q3 agora falta a transição caso apareça o símbolo B. Se aparecer símbolo B, vai ter que levar um estado morto. Por que vai para o estado morto? Porque aqui diz que não pode ter dois Bs juntos. É BA, 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 não pode ter dois Bs juntos. Então, se chegou em Q3, significa que o último símbolo lido foi B anteriormente, tanto por Q0 quanto por Q2. Se aparecer outro B, vai para o estado morto. Por fim, nós temos agora as duas transições para o estado Q4. Se aparecer o B, tem que voltar para Q3, para ficar repetindo. Estado Q3, estado Q4, estado Q3, estado Q4, que é o que faz aqui, ó, BA, 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 e o que está acontecendo está sendo reproduzido aqui. Então, BA, 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 e fica repetindo, 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 até que finalize a leitura. Porém, ainda falta a última transição para o símbolo A no estado Q4. Nesse caso, vai para um estado morto. Por quê? Porque para chegar em Q4, de Q3 para Q4, o símbolo lido tem que ser A. Se na sequência aparecer outro A, eu vou obter AA. E a nossa expressão regular diz que não pode ter dois A's consecutivos em nenhum momento. Então, a nossa solução, é este AFD aqui. 3 estados finais de um estado morto, tá? Então, essa é a solução da questão 4. Pessoal, na questão 5, pede para determinar a expressão regular para cada uma das linguagens a seguir. Temos dois itens, letra A e B, duas linguagens, ok? A primeira linguagem é sobre o alfabeto ABC e a palavra tem que ter prefixo AA e sufixo BB, ok? A diferença dela em relação à letra A da número 3 é que o alfabeto inclui a letra C. Não esqueçam disso, né? Eu vi que teve gente na prova que esqueceu e simplesmente reproduziu a letra A da número 3, mas aqui temos o símbolo C no alfabeto. Ela é bastante simples, ok? Então vamos fazer aqui no papel. Notem que agora a gente tem a companhia do Toad, o Toad do Mario. É que eu descobri que quando eu coloco um objeto aqui, um objeto fixo, o foco da câmera se perde menos, como ocorreu na primeira e segunda questão, se perdeu bastante. Então eu coloquei ele aqui para acompanhar a nossa resolução, porque o foco da câmera vai se perder menos, afinal o foco é automático. Então, questão número 5. A letra A se refere à linguagem do alfabeto ABC, que contém os prefixos AA e sufixo BB. Então, olha só, tem que começar com AA, prefixo AA, obrigatoriamente, e o sufixo é BB. Entre o prefixo AA e o sufixo BB, pode aparecer qualquer subpalavra sob o alfabeto ABC. E por fim, terminar com o sufixo BB. Então aqui nós temos prefixo e aqui nós temos sufixo, ok? Prefixo A, sufixo BB, e entre prefixo e sufixo, qualquer quantidade
qualquer palavra sobre o alfabeto ABC, com qualquer tamanho, incluindo a palavra vazia, ok? Vamos para o item B da número 5. Agora o alfabeto é AB, não temos mais o C, só AB. Tal que o terceiro e o antepenúltimo símbolos de W são B. Como eu falei para vocês, essa é a questão mais complicada da prova. Então, olha só, o terceiro e antepenúltimo símbolo de W são B. Então, o maior segredo aqui é conseguir identificar a linguagem, ou seja, o que é a linguagem? O conjunto de palavras que compõe, né, essa linguagem. Então, a primeira palavra, qual é a palavra com menor comprimento? Palavra com menor comprimento dessa linguagem. A palavra de menor comprimento dessa linguagem é uma palavra de comprimento 3, que poderia ser ó, B, AB. Outra palavra de comprimento 3 dessa linguagem, BBB. Por que elas são da linguagem? Porque, olha só, o terceiro símbolo é B, 1, 2, 3, e o antepenúltimo símbolo também é B. Do mesmo modo aqui, o primeiro símbolo B, o terceiro símbolo B, e o antepenúltimo também B. Então, essas palavras de comprimento 3, são palavras da linguagem. A linguagem tem palavras de comprimento 4? Com certeza. Por exemplo, AB, BA é um exemplo. Mas temos outras palavras, como AB, BB, BB, BA e BB, BB. Então, nós temos 4 palavras de comprimento 4 nessa linguagem. Olha, o terceiro símbolo é B e o antepenúltimo símbolo é B. O terceiro símbolo é B, o antepenúltimo símbolo é B. Terceiro símbolo B, antepenúltimo símbolo B, e do mesmo modo na sequência. Nós temos algumas palavras de comprimento 5, como, por exemplo, AA, B, AA, onde o B central aqui é tanto o terceiro símbolo quanto o antepenúltimo. Do mesmo modo, AA, BAB, ou AA, B, BA, ou AA, B, BB, ou ainda AB, BAA, e assim por diante. Ok? Então deu para perceber a lógica aí, né, gente? A lógica em cima dessa linguagem. O segredo, por que ela é mais complicada? Porque é intuitivo tentarmos fazer uma expressão regular mais sucinta. E aqui não temos muitas opções. A gente vai ter que separar as palavras de comprimento 3, as palavras de comprimento 4, das demais, que maior ou igual a 5, comprimento. Então, o que a gente vai fazer? As palavras de comprimento 3, como é que fica a expressão regular dela? Vai ser B, A ou B, B. Terceiro símbolo é B e o antepenúltimo símbolo é B. O que vem entre esses dois Bs, tanto faz. Agora, vamos fazer a expressão regular para as palavras dessa linguagem com comprimento 4. Então, vai ser ó, A ou B. O primeiro símbolo, note que pode ser A ou B, tanto faz. Este é o antepenúltimo símbolo e este é o terceiro símbolo. Então, eles são obrigados a serem BB. Tá vendo? BB, 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 BB. E, no fim, A ou B. Tanto faz. Ó, termina com A ou com B. Então, essa é a expressão regular para as palavras de comprimento 4. Como a gente faz para unir numa expressão regular só as palavras de comprimento 3 ou 4? Basta colocar um ou. Então, nós temos a expressão regular para as palavras de comprimento 3 e 4 sobre o alfabeto AB, onde o terceiro e antepenúltimo símbolo são B. Agora, a gente precisa colocar o restante da expressão regular, ou seja, para as palavras de comprimento maior ou igual a 5. Então, obviamente, a gente vai ter que colocar um ou, a ligação final, e as palavras de comprimento maior ou igual a 5. Então, o primeiro símbolo pode ser A ou B, e o segundo símbolo também pode ser A ou B. Os dois primeiros símbolos são irrelevantes. O terceiro símbolo, obrigatoriamente, é B. Então, a gente coloca aqui um B. Isso se for palavra de comprimento 5. Se for palavra de comprimento 6, a gente vai colocar que o terceiro símbolo é um B. Depois pode vir quantos As ou Bs forem necessários, depois um B. Esse aqui vai ser o antepenúltimo B. E por fim, A ou B, ou A ou B. Então o que acontece? Aqui a gente tem o primeiro símbolo, segundo símbolo, das palavras de comprimento maior ou igual a 5. Aqui o terceiro símbolo e aqui o terceiro símbolo. Se for palavra de comprimento 5, essa parte aqui é ignorada. Pega o B e sai concatenando com AB ou AB. Então dá a palavra de comprimento 5.
Se quiser a palavra de comprimento 6 ou maior que 6, a gente vem para este trecho aqui. Então, esse aqui vai ser o terceiro símbolo e esse aqui vai ser o antepenúltimo. O que vem entre o terceiro e o antepenúltimo, qualquer subpalavra sobre o alfabeto AB, não tem problema, ok? Existe outra forma de resolver as palavras de comprimento 5? Existe. A gente poderia fazer o seguinte, então isso aqui é a resolução, né? Mas só uma outra expressão regular para as palavras de comprimento 5 ou maior que 5. Então, ó, A ou B, A ou B, B. Isso aqui é obrigatório, porque é comum. Os dois começam com B. Então, não precisaria colocar entre parênteses. Coloquei anteriormente para ficar mais intuitivo, fácil de compreender. Mas a gente poderia colocar vazio, porque depois desse B não tem nada. Ou o que vem na sequência lá, né? Que é A ou B, fecho de clean, concatenado com B. E aí finaliza com A ou B, A ou B. Repare que isso daqui é igual o que eu fiz aqui em cima, as palavras de comprimento maior ou igual a 5. A diferença é que eu joguei o B para fora, porque o B é comum, então não tem necessidade de ficar aqui dentro. Mas se quiser deixar aqui, não tem problema, funciona, é até mais intuitivo. Eu simplesmente joguei para fora, porque ele é uma parte obrigatória, então não precisaria escolher para que rumo chegar. Então é isso, essa é a questão mais complicada. É uma junção de basicamente 3 expressões regulares, uma só para as palavras de comprimento 3, outra só para as palavras de comprimento 4 e outras para as palavras de comprimento 5 e maior do que 5. Depois unimos elas com os símbolos de união, o operador de união, ok? Chegamos então à última questão, questão número 6, que é para obter um autômato finito determinístico mínimo. Então, olha só, utilizando o algoritmo de preenchimento da tabela, encontre o AFD mínimo do AFD expresso na tabela a seguir. Então, o autômato está denotado pela tabela de transição. Temos aqui os estados, os símbolos do alfabeto, estado inicial, estados finais e as transições. A quíntupla está contemplada nessa tabela de transições. Então, a primeira coisa a fazer é montar a nossa tabela para preencher. Afinal, pede o algoritmo de preenchimento de tabela, né? Então, é isso que a gente tem que fazer. Deixa eu anotar aqui, questão 6. Vamos fazer a nossa tabela. São 8 estados. 8 estados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Precisamos ter 7 linhas. Certo? Então aqui vai ser para o estado Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 e Q7. E aqui estados Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 e Q6, ok? São os estados aí. Bom, a base. A base, então, agora é a gente pegar e distinguir os estados que são finais daqueles que não são finais. Como a gente vê no enunciado da questão, os estados finais são Q0 e Q6, e os demais estados não são finais, não são estados de aceitação. Logo, podemos distingui-los da base. Q4 é distinguível de todos os demais estados, exceto Q6. E Q6 também é distinguível de todos os demais estados, exceto Q4. Então, vamos lá. Q4 é distinguível de Q0, de Q1, de Q2, de Q3. Q4 é distinguível de Q5 e de Q7. De Q6 não, Q6 é final. Do mesmo modo, a gente faz para Q6. Q6 é distinguível de 0, de 1, de Q2, de Q3, de Q4 não, Q5 sim. Q4 não, porque Q4 é final. E também Q6 é distinguível de Q7. Então essa é a nossa base. A partir da base, a gente faz o processo de indução, verificando a distinção um por um de cada célula. Então vamos lá, começar aqui, ó, Q0 e Q1, a primeira célula. Q0, quando aparece o símbolo A, vai para Q1, e Q1, quando vai para o símbolo A, vai para Q7. A célula Q1, Q7 não está preenchida, então a gente não decide nada a respeito. Verificamos o próximo símbolo do alfabeto, que é B. Em Q0, se aparece B, vai para Q2. E Q1, se aparece B, vai para Q3. A célula Q2, Q3 está vazia, então a gente não conclui nada a respeito e avança para a próxima célula vazia,
A gente faz isso porque não há mais símbolos no alfabeto para verificar. Bom, agora a composição da célula Q0, Q2. Q0 apareceu A, vai para Q1. Q2 apareceu A, desculpa, vai para Q2. Então a combinação Q1, Q2. Q1, Q2 está vazio, a gente não faz nada a respeito. Verificamos para o próximo símbolo do alfabeto. Q0 apareceu B, vai para Q2. Q2 apareceu B, vai para Q3. A combinação Q2, Q3 está vazia, não fazemos nada a respeito. Agora a próxima célula Q0, Q3. Q0 apareceu A, vai para Q1. Q3 apareceu A, vai para Q4. Então, Q1, Q4 já está marcado. Se está marcado, já sabemos que Q0 e Q3 vão ser distinguíveis, ok? E esse processo ele vai se repetir até para cada uma das células vazias. Encerramos aqui a primeira iteração do passo de indução. Como a gente marcou alguma célula, pelo menos uma, no caso a gente marcou várias células, todas não identificadas pelo símbolo 1, a gente precisa realizar o passo de indução pelo menos mais uma vez. Então vamos lá. Q0, Q1, Q0, Q1 entrou A, Q0 vai para Q1, Q1 entrou A, vai para Q7, Q1, Q7 não está marcado, deixamos em branco, precisamos verificar o próximo símbolo do alfabeto. Q0, Q1 entrou B, vai para Q2, Q3. Q2, Q3 já está marcado. Então a gente marca aqui, distingue os estados Q0 e Q1. Agora Q0, Q2. Q0 entrou A, vai para Q1. Q2 entrou A, vai para Q2. Q1, Q2 não está marcado, precisamos verificar o próximo símbolo do alfabeto, que é B. Q0, Q2. Q0 entrou B, vai para Q2. Q2 entrou B, vai para Q3. Q2, Q3 está marcado, então a gente marca, ok? Q1, Q2, agora a célula tem Q2. Q1 entrou A para Q7, Q2 vai para Q2. Q7, Q2 não está marcado, a gente deixa em branco enquanto executamos o próximo símbolo do alfabeto. Q1, Q2 entrou B, vai para Q3, Q3, mesma situação, não fazemos nada e avançamos porque não tem mais símbolo do alfabeto. Próxima célula vazia, Q1, Q7. Q1, Q7, Q1 entrou A para Q7, Q7 entrou A para Q1. É a mesma célula, não fazemos nada, verificamos o próximo símbolo do alfabeto. Q1, Q7 entrou B, vai para Q3, Q5. Q3, Q5 está em branco, então deixamos em branco porque não tem mais símbolo do alfabeto. E avançamos para a próxima célula vazia. Q2, Q7, Q2, Q7 entrou A, Q2 vai para Q2, Q7 vai para Q1. Então Q2, Q1, a célula Q2, 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 Q1 está em branco, a gente deixa em branco. A próxima célula, agora é Q2, Q7. Q2, Q7 também fica em branco, ok? Porque Q2 entrou A, vai ficar Q2, Q7 vai para Q1, certo? Então a próxima célula aqui, Q3, Q5 também vai ficar em branco, porque a gente vê lá e acontece isso. E depois, ó, Q4, Q6, Q4, Q6, Q4 entrou A, vai para Q4, Q6 entrou A, vai para, certo? Q3, Q5 então. Ok? Então fica em branco, tá? Ficou em branco. Agora a gente verificou que a segunda iteração também marcou algumas células, são células identificadas por 2. Então necessitamos fazer pelo menos mais uma iteração para verificar se vai marcar algum X a mais. Então olha só, Q1, Q2. Q1 entrou A, vai para Q7, Q2 vai para Q2. Q2, Q7 não está marcado, deixamos em branco e avançamos para o próximo símbolo do alfabeto. Q1, Q2 entrou B, vai para Q3, Q3, mesma situação, fica em branco. Agora a próxima célula, Q1, Q7. Q1, Q7, entrou A, vai para Q7, Q1, que é a mesma célula que está em branco. Entrou B, vai para Q3, Q5, que também está em branco. Não tem mais símbolos do alfabeto. Próximo, Q2, Q7. Q2, Q7, entrou A, vai para Q2, Q1. Q2, Q1 não está marcado, deixa em branco. Vejamos agora para o próximo símbolo do alfabeto, que é B. Q2, Q7, vai para Q3, Q5, está em branco. Agora Q3, Q5, entrou A, vai para Q4, Q6, que está em branco. Entrou B, vai para Q5, Q5, mesma situação, não fazemos nada. Próxima célula, Q4, Q6. Q4, Q6, entrou A, vai para Q4, Q6, que é a mesma situação. Entrou B, vai para Q6, Q6, finalizou. Ok? Então é isso daqui. Agora, precisamos fazer o AFD. Já sabemos, então, AFD. Já sabemos, então, que o estado Q0 não é equivalente a ninguém. Não tem estados equivalentes. Sabemos que os estados Q1, estado Q1 é equivalente a Q2. Q1 e Q2 são equivalentes, porque está em branco a célula.
Do mesmo modo que Q1 é equivalente a Q7. A célula Q1, Q7 está em branco. Se Q1 é equivalente a Q2 e Q1 é equivalente a Q7, logo, por indução, Q2 tem que ser equivalente a Q7. Isso é constatado na tabela. Então, nós temos aqui ó, que os estados Q1, Q2 e Q7 são equivalentes. A gente tem ainda que os estados Q3 e Q5 são equivalentes e os estados Q4 e Q6 também são equivalentes. Nós temos, então, os estados Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7. Todos os 8 estados estão aqui. Então, vamos fazer o FD. Afinal, o enunciado da questão pede o FD, não pede só a tabela. Pede o FD. Pode ser o FD apresentado em tabela de transição ou em diagrama de transição. Poderia ser também, obviamente, notação matemática, é mais complicada, mas vamos fazer pela tabela, que seria a mais simples, na minha opinião. Então, o alfabeto é AB, e os estados a serem listados são Q0, que é o estado inicial, Q1, Q2, Q7, o estado Q3, Q5 e o estado Q4, Q6, que é estado final. Estado Q0, olhando agora o enunciado, Q0 entrou A, vai para Q1, que é o estado Q1, Q2, Q7. Q0, no enunciado, entrou B, vai para Q2, que é o estado também Q1, Q2, Q7. O estado Q1, basta pegar um dos três, não precisamos verificar os três. Vamos pegar o Q1, que é o primeiro. Q1, olhando no enunciado, entrou A, vai para Q7, ou seja, o estado que contém Q7 é o estado Q1, Q2, Q7, são estados equivalentes. Voltando para o enunciado, Q1 entrou B, vai para o estado Q3. O estado Q3, na verdade, agora é Q3, Q5. Q3 e Q5 são equivalentes. Voltando para o enunciado, estado Q3, entrou A, vai para Q4, que aqui vai ser o estado Q4, Q6, afinal Q4 e Q6 descobrimos ser equivalentes. Estado Q3, olhando o enunciado, entrou B, vai para Q5, ou seja, permanece no estado Q3, Q5, afinal Q3 e Q5 são equivalentes. Por fim, o último estado final, que é o estado chamado agora de Q4, Q6. Estado Q4, entrou A, vai para o estado Q4, Q6, continua no estado Q4, Q6. Lembre que Q4, Q6 é um estado só. Do mesmo modo que Q1, Q2, Q7 também é um estado só, e Q3, Q5 também é um estado só com esse nome. A gente pode renomear, não tem problema. Mas é melhor que deixemos assim para saber o que ocorreu. Para finalizar, estado Q4, olhando o enunciado, entrou o símbolo B, vai para Q6, ou seja, é o estado Q4, Q6. Então aqui a gente tem o resultado final. A gente precisa apresentar pelo enunciado da questão a tabela, afinal pede a resolução pelo algoritmo tabela, mas pede ainda também o FD mínimo. E aqui está o FD mínimo. Alfabeto AB, estados Q0 um estado, Q1, Q2, Q7 outro estado, Q3, Q5 outro estado, Q4, Q6 outro estado. Ou seja, temos 4 estados. Estado inicial Q0, estado final Q4, Q6. E as transições denotadas pelas células internas da tabela. Então essa é a resolução da questão 6. Essa foi a resolução da prova. Espero que tenha sido bastante proveitoso para vocês, que vocês tenham conseguido sanar as dúvidas, compreendido cada item. E se ficou alguma dúvida persistente, a gente retira em sala de aula, ok?